Oi de novo, amores. Agora sim eu posso falar com vocês sobre o tema da descolonização na África e na Ásia, que representa os processos de independência, né, desses territórios, né, dessas colônias africanas e asiáticas. Por isso que eu gravei os 2 vídeos anteriores explicando o que foi esse neocolonialismo ou imperialismo do século XIX, o que acontece com a partilha da África e da Ásia, e aí sim a gente pode entender o que foi essa descolonização e esse processo de busca por independência dessas colônias africanas e asiáticas, tá? Essa descolonização, então, é pela libertação dessas colônias que querem se libertar dessa presença, principalmente dessa presença europeia, tá? Tem como principais causas da descolonização o declínio da Europa, que esse declínio europeu começa com a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918, se agrava no período entre guerras com a crise de 1929 e principalmente após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, término da Segunda Guerra Mundial, porque, gente, passou a ser visto de maneira muito ruim pelo mundo, de maneira geral, essa opressão dos países europeus, especialmente ali França, Inglaterra, sobre os povos africanos e asiáticos, já que a França e a Inglaterra haviam lutado durante a Segunda Guerra Mundial contra regimes opressores como o nazifascismo. Então não fazia o menor sentido, a opinião pública começou a cair matando em cima, tá? E isso ajudou a surgirem movimentos nacionalistas, grupos dessas possessões lá no continente africano e asiático que passaram a lutar pela sua independência, pela sua emancipação. E a tudo isso a gente dá o nome de descolonização, que seria eles se libertarem então dessa presença europeia, desse pacto colonial e, portanto, terem, né, a sua própria independência. Aí, então, a gente tem como causas dessa descolonização, da busca pela independência dessas colônias africanas e asiáticas, o declínio europeu, pelas razões que eu comentei, especialmente Segunda Guerra Mundial, o nacionalismo que começa a surgir nesses países, tá? Nesse desejo de se libertarem, inclusive porque as elites dessas colônias africanas e asiáticas muitas vezes mandavam seus filhos estudarem na Europa. E lá eles entravam em contato com ideais nacionalistas e eles se viam como uma segunda classe, eles eram oprimidos ali mesmo sendo uma elite econômica. Então eles percebem que era possível uma mudança política, econômica e que se transformasse também numa mudança social, tá? Além disso, a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, que quer evitar que haja opressão sobre os povos, que vai pregar então o respeito às culturas, o que era impossível, já que existia uma dominação de um país sobre outro, tá? E a própria Guerra Fria, que estabelece a divisão do mundo, como nós já estudamos, entre Estados Unidos e a União Soviética, Estados Unidos liderando os países capitalistas e a União Soviética liderando os países socialistas, porque eles querem cada vez mais ter influência sobre os territórios e não cabe mais uma mão de obra escrava. Eles querem ter mercado consumidor, eles querem cada vez mais expandir os seus privilégios e sua dominação ideológica. E isso vai fazer com que Estados Unidos e União Soviética apoiem muitas vezes esses processos de independência, tanto das colônias africanas quanto das colônias asiáticas, tá? Então esse é o contexto dessa descolonização. E vale lembrar que esses processos de emancipação, tanto na África quanto na Ásia, eles são processos que se dividem em processos violentos e processos pacíficos, tá? Nós tivemos também processos pacíficos, principalmente aqueles em que havia manifestação de normas capitalistas, porque os próprios países queriam, né, como os Estados Unidos, querem a libertação para ter mercado consumidor. Então era interessante para ambos os lados. E os processos mais violentos, principalmente em países em que as mudanças seriam mais radicais, que trariam, por exemplo, uma influência socialista e desencadeava então um medo muito grande e uma reação ruim das elites locais, inclusive, que não queriam essa mudança radical,
tá? Por uma questão óbvia, não querem perder privilégios, tá? É impossível, didaticamente falando, principalmente em vídeos, né? Mas mesmo que fosse na aula, né, presencial, é humanamente impossível falar de todos os casos de descolonização na África e de todos os casos da descolonização na Ásia. Então, os historiadores dividem casos que são considerados excepcionais, tá? E é isso que a gente vai focar. Claro que da maneira mais objetiva possível, até para não ficar um vídeo tão longo, ficar mais fácil para vocês. E tem uma questão muito importante. Quando houve a partilha da África e da Ásia, em especial da África, os países europeus simplesmente ignoraram o fato de haverem culturas diferentes dentro desse continente. E muitas vezes eles dividiram entre si um território onde haviam tribos inimigas. E essas tribos passaram a conviver, causando ainda mais conflitos, ainda mais morte. Então essa crueldade, ela é absurda e é mais uma das razões pelas quais a gente tem um processo de emancipação violento em determinados lugares, tá? Eu vou começar falando então sobre a descolonização na África, tá? Lembrando então que esses processos de emancipação ou de independência serão dolorosos na maioria dos casos, tá? Envolvem guerras prolongadas tanto contra a metrópole e mesmo após a conquista da independência de algumas colônias africanas, começaram nesses países alguns conflitos internos que nós chamamos de guerras civis, muito violentas, tá? Um exemplo que a gente tem sobre a luta pelo controle das riquezas dentro do próprio país é o caso de Serra Leoa, tá? Que foi uma colônia portuguesa, aliás. Perdão. E é interessante a gente lembrar também que houve uma conferência, que nós chamamos de conferência de Bandung, ou Bandang para alguns, tá? Lá na Indonésia, reunindo representantes de países, de colônias africanas e asiáticas. E o que eles buscavam nesse processo de descolonização, né? Promover um auxílio mútuo na luta contra as pressões exercidas tanto pelos Estados Unidos quanto a União Soviética, que querem ter, né, influência sobre os locais. E essa conferência também vai condenar o racismo e as práticas imperialistas do século XIX. Nem sempre vão conseguir colocar em prática, então, embora tenha tido a conferência tentando trazer um movimento pacífico, buscando essa emancipação, de fato, de direito, né, para que eles tivessem possessão sobre suas terras, a sua identidade devolvida de alguma forma, embora nunca se pudesse apagar jamais o que foi feito com relação a essas populações que foram aviltadas, exploradas, desrespeitadas das mais diversas formas, né, foram crimes contra a humanidade que se cometeram ali, né? Eles perderam o mínimo de dignidade, foi perdido durante as colonizações e as neocolonizações, tá? Embora tenha tido isso, surgiu também nessa conferência de Bandung alguns países que não eram alinhados nem com os Estados Unidos nem com a União Soviética. Eles querem ser tutores da sua própria vida, eles querem ter as suas próprias regras e normas. Então também vai ter um conceito de países não alinhados ali, tá? Um não alinhamento nem com os capitalistas, nem com os socialistas, porque eles não queriam sair de uma dominação e cair em outra, o que é completamente compreensível, né? Com relação aos casos excepcionais da descolonização na África, a gente vai falar um pouquinho sobre o caso da Argélia, tá? Que foi uma colônia francesa, assim como Marrocos e Tunísia. E no caso da Argélia, eu até anotei algumas questões aqui para não esquecer de falar para vocês, embora tenha também no material. Vai surgir, por exemplo, a Frente de Libertação Nacional em 1954 na Argélia, tá? Essa luta pela emancipação política na Argélia dura de 1954 a 1962, então a gente tem um processo que podemos dizer que foi longo, né? Porque se tem guerra em um ano já tem muita destruição, imagina todo esse tempo, né? Então surge a Frente de Libertação Nacional, tá? Com diversos grupos políticos dentro dessa frente nacional, tá? Que buscavam, então, lutar e formar partidos pela emancipação política da Argélia. Vai surgir uma batalha, a Batalha de Argel, tá? Em 1957, em que o exército francês vai dizimar grande parte dessa Frente de Libertação Nacional dentro da Argélia.
E isso é muito, muito, muito pesado, obviamente, e faz com que eles busquem, então, dentro dessa lógica de luta pela emancipação, um acordo, que vai ficar conhecido como Acordo ou Tratado de Evian, tá? Ambos desejam, então, a independência, mas discordam, né, quanto à formação do novo governo ali, os grupos nacionais, tanto a Frente de Libertação Nacional contra outros grupos, começam a entrar em conflito. Por isso que surge também a necessidade de um tratado, para que eles pudessem se entender, tá? Então, independente disso, eles conseguem formar a República, né, Popular Democrática da Argélia, em 1962, porém isso não vai diminuir os problemas sociais e econômicos que se encontram no país, afinal foram anos de exploração enquanto foram colônia. E isso vai fazer com que surja dentro da própria Argélia uma guerra civil, uma guerra entre a própria população. Até porque existe uma elite local ali que também não quer perder seus privilégios, não quer, de fato, uma democracia em que o povo tenha voz e tenha vez, tá? E o conflito só termina oficialmente, gente. O conflito começa, né, principalmente em 1991, e esse conflito na Argélia, essa guerra civil, só termina em 2002. É muito tempo, inclusive com interferência da ONU, tá? Depois da gente ter um número estimado de mais de 200 mil mortos dentro da Argélia. Então, e a gente vê que isso é consequência clara de anos de exploração, tá? Isso a gente tem que ter muito claro, né? Um outro caso é o caso de Angola, que é uma colônia portuguesa. Gente, eu tô falando assim, de maneira bem superficial, até porque a gente não precisa ficar decorando, a gente precisa entender que foi um processo violento, que teve como consequência uma guerra civil, porque não trouxe modificações sociais para a maioria, a imensa maioria da população, tá? Então, no caso de Angola, que também é uma colônia portuguesa, era rica em diamantes, isso é muito importante, né? E petróleo, também vai viver uma guerra civil em busca da sua emancipação política, certo? Surge o Movimento Popular pela Libertação, Frente Nacional de Libertação, a União Nacional pela Libertação de Angola. Só que, gente, cada um desses grupos era apoiado por um país diferente, seguindo a ordem, respectivamente, Estados Unidos, União Soviética e China. Cada um queria ter o seu pedacinho ali de influência sobre o território de Angola. Então, Angola sofre para conseguir se libertar de Portugal, né, porque era uma colônia portuguesa, e depois sofre uma guerra interna, uma guerra civil, porque teve vários grupos diversos internos que eram apoiados, influenciados por outros países, como é o caso dos Estados Unidos, União Soviética e a própria China, tá? E aí, definitivamente, né, a gente vai ver que essa guerra civil traz ainda mais sofrimento para o povo angolano. Em 1974, com a Revolução dos Cravos, que nós estudamos em regimes totalitários, no parte 2, nos vídeos, tá? Que, de fato, a independência das colônias portuguesas vai ser reconhecida. Olha quanto tempo isso demora, tá? Para acontecer. E a decisão portuguesa de reconhecer a independência angolana, ela só vai ser firmada ainda um ano depois, em 1975, tá? Isso, infelizmente, não traz paz para Angola. Angola ainda hoje é um dos países mais pobres e que passa por conflitos internos absurdos justamente por essa disputa de outros países. Embora tenha sido explorado durante muito tempo, ainda existe ali, né, riqueza natural e algumas riquezas minerais que continuam sendo exploradas, e a própria população não tem acesso nem à educação e nem a essa possibilidade econômica de desenvolvimento, tá? Sabe-se lá quando isso será possível. O caso de Ruanda, né, também no continente africano, é muito importante. Ruanda foi uma colônia alemã que depois passou pela mão dos belgas, né, para a mão da Bélgica. E isso vai fazer com que hajam também conflitos internos ali. Além da exploração econômica, haviam duas etnias que habitavam a região ali de Ruanda, que eram os Hutus e os Tutsis. Os Hutus eram a etnia que tinha a maioria, cerca de 85% da população. Só que os colonizadores, como os alemães e os belgas, de propósito vão apoiar os Tutsis, que eram a minoria, que era essa outra etnia, inclusive dando privilégios políticos, econômicos durante todo o período em que estiveram no poder.
Quando começa então o processo de emancipação política dentro de Ruanda, os Hutus vão agir de maneira muito cruel e vão também matar os Tutsis, que vão ser perseguidos, até porque essa rivalidade entre eles foi alimentada por esses europeus, propositalmente. Inclusive eu indico o filme Hotel Ruanda, vale muito a pena porque aborda esse contexto perfeitamente, tá? Em 94 ocorre um grande genocídio em Ruanda, que foi a morte, né, de mais de 800 mil Tutsis, tá? A mando dos Hutus. Havia Hutus moderados que também acabaram sendo mortos, então essa radicalização que foi alimentada durante muito tempo, tá? Foi preciso interferência internacional ali no caso de Ruanda. Na última década, a gente pode dizer que Ruanda mostrou grande superação com relação à pobreza no país, mas as sequelas de anos de escravidão, né, e de exploração são muito profundas, tá? Então também é um caso a ser pesquisado. Outro caso é de Serra Leoa, que eu comentei, que é uma possessão também portuguesa, onde havia grande comércio de diamantes. Então, assim, além da emancipação política, houve uma briga interna pelo controle dessas riquezas dentro do próprio país. Moçambique é a mesma coisa, uma colônia portuguesa, em que a própria elite local não quer que a população tenha acesso à educação e que nada se modifique mesmo quando eles conseguem a libertação da metrópole portuguesa, no caso, tá? E um outro caso muito importante dentro desse contexto da descolonização africana é o caso da África do Sul, que foi dominada pelos holandeses e ingleses, inclusive vítima da Guerra dos Boeres ou Boerês, que eu falei num vídeo anterior. E vale lembrar que ali uma das grandes consequências extremamente negativas e profundas dessa exploração desses europeus e presença europeia e branca no país africano foi a criação do apartheid, que é a segregação racial dentro do próprio país. Futuramente a gente vai falar sobre o apartheid na África do Sul e a luta comandada pelo Nelson Mandela, que nós precisamos estudar, porque as pessoas falam muitas bobagens por aí, tá? Mas eu só estou citando aí esses casos excepcionais dessa descolonização da África, que são importantes para a gente não esquecer. E aí eu quero comentar com vocês, depois vocês vão pegar também, acompanhar o material, falar sobre a descolonização na Ásia, para que a gente possa encerrar esse vídeo e não ficar tão extenso. Nós temos alguns casos específicos, como por exemplo, a independência da Índia, tá? Eu comentei um pouquinho sobre ela falando sobre a partilha da Ásia, né? Ali na independência da Índia a gente teve um movimento pacífico, tá? Liderado por Nehru e principalmente Mahatma Gandhi. Ali eles buscavam uma movimentação pacífica baseada em dois lemas. A desobediência civil, que seria o fato de não pagar mais impostos para os ingleses, e essa movimentação, né, essa resistência passiva ou pacífica, tá? Após a independência, que foi um movimento pacífico, surge um problema dentro da própria Índia, que inclusive vai combinar no assassinato de Gandhi, que era um líder pacifista e morreu assassinado por um radical, porque ali havia uma disputa religiosa que acaba culminando numa disputa política entre os hindus e os islâmicos. Então o hinduísmo e o islamismo brigando ali, que faz surgir então uma divisão dentro da própria Índia, e a gente acaba tendo uma divisão do território entre Índia, Paquistão Oriental e Paquistão Ocidental, tá? Depois uma briga entre a Índia e o Paquistão pela região da Caxemira também faz surgir um novo território ali, que é o território de Bangladesh. Então a gente percebe que embora o movimento de independência, né, dentro dessa descolonização da Ásia, no caso da Índia tenha sido um movimento pacífico, liderado por Nehru e principalmente pelo Gandhi, acabou resultando após a independência em conflitos internos também. E a gente pode dizer que tudo isso é reflexo de anos de imperialismo, que estimulou a briga entre etnias diferentes, religiões diferentes, desrespeitando as culturas desses povos, tá? Mais um caso é a independência da Indonésia, que depois nós também abordaremos no futuro próximo. O líder pela independência da Indonésia é Sukarno, tá? Ou Sukarno para alguns. Em 1941 houve uma guerra nacionalista contra a ocupação japonesa, tá? E contra uma possível recolonização da Holanda sobre a Indonésia, tá? Quando houve a Conferência de Bandung lá em 55, nós conseguimos oficializar a independência da Indonésia,
Então acabou sendo um movimento que não foi pacífico, foi um movimento violento e que depois teve também alguns resquícios dentro do próprio território. E um outro caso importante dentro dessa descolonização da Ásia, perdão, é o caso da independência da Indochina, que se divide ali em 3 países, como é o caso do Laos, o Camboja e o Vietnã, que inclusive nós viveremos a Guerra do Vietnã, que eu já gravei num vídeo, mas é da próxima unidade que a gente vai estudar, né? Ali o líder na busca pelo processo de independência da Indochina é Ho Chi Minh, a gente vai falar muito dele quando abordarmos a Guerra do Vietnã. Nós teremos uma ocupação japonesa, né, na Indochina em 1940. 1946, a Guerra da Indochina, onde tem a divisão do território, né? E depois, na década de 60, a própria Guerra do Vietnã. São reflexos e resquícios dessa descolonização também no território asiático, tá? Lembrando que Guerra do Vietnã nós veremos separadamente num vídeo que, inclusive, eu já gravei, tá? Eu sei que é muita coisa, mas depois a gente consegue lendo e separando alguns trechos, e aí fica mais fácil na hora que vocês fizerem exercícios também, da gente memorizando e entendendo todos esses processos de emancipação, tá bom? Bons estudos, pessoal!